Oi, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo de bom para todo mundo, dependendo de onde esteja. Esse é mais um Tech Club da Martech Co. E hoje esse Tech Club vem trazendo tecnologia. O Tech Club é um patrocínio da Eagle Outsourcing, que é uma empresa lá do Centro-Oeste que trabalha com a gente já no segundo ano, fazendo outsourcing e trabalha com as a service de equipamento. Se você precisar de qualquer tipo de equipamento para sua empresa, entre em contato com a Eagle Outsourcing que você vai ter um atendimento assim de primeira. Bem, hoje o nosso podcast, a gente vai falar de tecnologia pura, sem mistura. É o meu parceiro de trabalho, que eu tenho muita admiração. Nós somos parceiros da Work Facility, a Martech, temos um produto junto e a gente vende para esse mercadão aí tecnologia e é uma honra a gente estar recebendo aqui direto do Vale do Silício brasileiro, lá de Recife, César Nascimento. César, tudo bem com você, meu querido? É contigo aí, se apresenta para o nosso canal. Olá, Ieda. Obrigado pela recepção. Já estava ansioso para encontrar você aqui no seu podcast, que eu assisto frequentemente, né? Isso aí. Obrigado pela apresentação. Eu sou um entusiasta, de como a tecnologia transforma a vida das pessoas, né? Como melhora a nossa capacidade de produção. E estou aqui no Vale do Silício, como você fala, aqui de Recife, e vamos trocar muitas ideias aqui, vamos falar um pouquinho sobre essa nossa parceria, sobre produtos que a gente está construindo e distribuindo juntos, e vamos mudar o mundo. Não, muito bacana ter o César aqui. O César é o CEO da Work Facility, o nome já fala, né? Facilitar o trabalho, né? Fala um pouco da Work Facility para o pessoal entender. Você está aí no polo, né, de desenvolvimento, para mim, o melhor polo de desenvolvimento de tecnologia do Brasil. A gente tem que respeitar muito aí o pessoal de Recife, que são profissionais de alta categoria. Fala um pouco da Work Facility aqui para todo mundo conhecer, vocês mais ainda. Legal. A Workfacility, ela é uma plataforma que ela se propõe a acelerar a digitalização de processos de negócio. Então, agora que a gente está em um momento onde digitalizar não é mais opcional, então a Já Workfacility ela vem gostei, com uma hein? plataforma, pois é, ela vem com uma plataforma low code, né, e um outro pilar de no code para acelerar essa entrega. Então a gente constrói soluções num tempo super rápido, a um custo super acessível, e soluções das mais diversas possíveis. A gente, junto com a Martech, construiu uma solução para canal digital, para atendimento através de mensageria, seja o WhatsApp, sendo também possível plugar em outros canais. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Mas o Facility, ela se propõe a resolver esse tipo de problema, né? Então, nascemos com uma dor interna, onde a gente precisava digitalizar processos de negócios próprios e a gente não tinha no mercado algo que fosse viável, que atendesse a gente na velocidade que a gente esperava, e aí tivemos a ideia de construir essa plataforma que hoje está sendo utilizada por diversas grandes empresas, e isso nos orgulha muito, essa trajetória. Eu conheço bem essa plataforma como cliente, né? E como parceira agora. E a Exato. equipe da Work Facility consegue personalizar tudo. E a gente trabalha hoje, César, né, junto nisso, em alguns projetos, inclusive, com a transformação digital, né? Um dos pontos da transformação digital é sempre trabalhar aqueles três pilares: pessoas, processos e tecnologia, porque eu digo que a tecnologia é o terceiro pilar. E a transformação digital vem mudando. Eu digo nem que é transformação, eu gosto de chamar de revolução digital, porque é além da transformação, né? Então, a gente tem que estar sempre muito atualizado, mas as empresas também precisam estar. E tem muitos percalços que tem que ser feito para se fazer uma transformação digital. O que você acha aí dessa transformação digital que a gente está vivendo hoje nas grandes empresas, nas pequenas empresas, nas médias empresas? E como é que a Work Facility está aí? Qual é a visão do César, que eu sei que é um entusiasta, escreve muito bem. O que você pensa nisso aí? Vai soltar um livro daqui a pouquinho e vem muita tecnologia aí. Eu concordo plenamente com uma frase que você usa frequentemente, de que ser digital não é opcional. E a capacidade das empresas, né, de trazerem as ferramentas adequadas para que as tornem cada vez mais digitais
Essa capacidade vai determinar as empresas que vão sobreviver a médio e longo prazo das empresas que vão acabar perdendo muito espaço nesse mercado de competição, onde quem tem automação, quem tem eficiência, quem consegue atender o seu cliente de uma forma imediata, de onde o cliente estiver, não tem comparação. Então, eu acredito muito que a digitalização dos processos é algo que tem que ser feito com máxima urgência. E isso independe muito do tamanho das empresas, né? A gente atende empresas gigantes, como bancos, líderes em diversos setores de telecom, de saneamento, setor elétrico, e essas empresas, naturalmente, elas já vêm há um bom tempo focando e priorizando investimentos nessa cultura digital. As empresas médias e menores, naturalmente, já está no dia a dia delas. Acho que a pandemia acelerou muito isso. Então, as empresas pequenas aprenderam a utilizar o digital de uma forma muito simples e objetiva, com a necessidade. Então, o restaurante que tinha um restaurante presencial, ele agora entende muito bem como funcionam as plataformas de entrega, lida com esse modelo digital de uma forma a ser competitivo. Então, não é opcional. Então, a digitalização ela é urgente e ela precisa ser começada, né, ontem e ser construída a longo prazo. É uma das coisas que a gente faz, muito que me preocupa quando a gente vai fazer algum assessment nas empresas para entender como ela funciona, né? Porque tudo é o diagnóstico, né? A gente tem que entender esse diagnóstico, como é que ela funciona. É quando a gente vê a maturidade de cada empresa, não importa o tamanho, né? A empresa pode ser gigante e não ter uma maturidade digital. E maturidade tem 2 pilares que me chamam muita atenção. Um é a própria empresa, a cultura, os processos e as pessoas. E 2, as pessoas, o quão elas estão realmente transformadas para atuar no mundo digital sem medo, sem preocupação de perder emprego, sem segurar a informação, sem saber dividir. Como é que você enfrenta isso também no mercado? E eu queria que você falasse um pouquinho também do mercado do Nordeste, que é gigante, né? É um mercado que tem muita empresa. O Brasil não vive só de Rio de Janeiro, São Paulo, né? Vive também desse Nordeste que gera muito negócio. Fala um pouquinho para a gente apresentar para aqui para o Tech Club. O Tech Club também navega por todo o Brasil. Fala um pouquinho para a gente. Obrigado. O Nordeste tem empresas muito significativas e muito grandes, né, com presença nacional e internacional. Então, a gente hoje está com uma estrutura dentro do Porto Digital de Recife, mas a gente daqui atende empresas do mundo todo, né? Então, nós temos clientes nacionais, temos clientes internacionais e temos clientes locais também. A gente vai fazer projeto em Portugal, né, César? Isso, inclusive nos encontramos, né? Exatamente. Portugal, e isso foi bem legal, que a gente trocou muitas ideias também. E assim, acho que tem um ponto principal desse movimento de transformação, que é a capacidade de implementação, Ieda. E por que a nossa parceria é uma parceria muito interessante para empresas de qualquer tamanho e de qualquer mercado, né? Nós temos uma competência muito clara de implementar tecnologia, assim como a Martech também tem. Mas a Martech tem uma capacidade de executar serviço de descoberta de oportunidade, identificação de dores e mapeamento de solução numa perspectiva de tecnologia, né? E aí onde a gente se complementa. Então, a gente tem projetos onde o case de sucesso é exatamente essa complementação, né? Então, eu fico muito feliz da gente poder ter hoje serviços complementares e, no final, um produto que ela pode ser encaixada tanto em empresa de grande porte, como empresa de médio porte ou empresa de pequeno porte, usando no modelo ali de escala, plug and play, e isso acho que faz toda a diferença, né, independente da empresa e do setor que ela atua. Eu queria falar um assunto contigo que está dá muita audiência, falar de inteligência artificial, né? Todo mundo agora fala de inteligência, todo mundo quer entender um pouco como funciona. Isso é bem bacana, porque as pessoas se democratizam mais com a inteligência artificial e cria
instigar significa querer aprender mais. Como é que você vê hoje a entrada da inteligência artificial? O Silvio Meira, aí do Nordeste, né, soltou um post aí, uma newsletter semana passada, que a gente está 800 dias da nova inteligência artificial, que a gente ainda está engatinhando, está na área da pré-história. Como é que você enxerga a inteligência artificial e como é que ela vem? Ela vai ser avassaladora? Eu vejo que ela é agregadora. Eu acho que a gente não pode viver sem ela. Como é que você enxerga isso? Eu acho que a gente vai ser um grande aliado da inteligência artificial. Eu vejo a inteligência artificial como uma grande oportunidade, né? Acho que é um trem que está passando e a gente tem duas opções. Ou a gente observa, fica de fora observando esse trem passar, e daqui a pouco tempo a gente está completamente fora, né, dentro dos requisitos que o mercado vai demandar de profissional, ou a gente aproveita esse trem e a gente começa, desde já, a compreender como é que a inteligência artificial está trazendo, né, grandes benefícios para as empresas e para a nossa vida pessoal, inclusive. E aí, realmente, tem muita gente que tem muito medo e receio quando falamos sobre inteligência artificial, né? Mas é uma coisa que a gente já utiliza há tanto tempo. Então, Uhum, assim, se você tem uma Alexa em casa, se você tem um smartwatch, se uhum. você tem um computador você já vem convivendo com a inteligência artificial e muitas vezes sendo controlada por ela. Qualquer Muitas device vezes, hoje, né? pois é, qualquer device. E você vem usando os benefícios da inteligência artificial há muito tempo, numa perspectiva pessoal. Uhum. E se a gente parar um pouquinho para refletir nos últimos 5 anos, isso tem ajudado muito o ser humano a escolher melhores opções, como os aplicativos de rota, onde lhe dá uma alternativa hoje de você se deslocar por cidades que você nunca foi, né? Então, como seria isso antes, né? Antes da inteligência artificial? Opções também para aplicativos de entrega e tudo mais. Então, eu acho que, primeiramente, trouxe um impacto super positivo na nossa vida pessoal. E agora o que assusta é que ela está vindo, né? Ela já chegou, aliás, no pilar profissional, e isso assusta muito. Uhum. Mas eu acredito, Ida, que a gente tem que ser aliado da inteligência artificial. Eu acho que tem uma oportunidade gigante na mesa. Eu acho que a gente tem uma frase muito interessante que eu gosto, que é o seguinte, que a máquina, ela sempre vai ser mais poderosa do que um homem, né? Mas nada é mais poderoso do que um homem que sabe utilizar uma máquina, né, no cumprimento do seu trabalho. Então, acho que ela é uma grande aliada e acho que as pessoas precisam ter menos medo e dar um passo do ponto de vista de compreender como é que ela funciona, como é que eu me encaixo, né, num trabalho colaborativo com a inteligência artificial e como é que a gente evolui juntos. E a IA sozinha, né, ela não tem a capacidade que a gente tem, que é ainda de ser criativo, de pensar e de definir direcionamentos que são relevantes dentro da estratégia da empresa que a gente trabalha. A IA, ela usa os dados, vamos começar assim, né? A primeira coisa, ela usa os dados. E quem produz dados, a gente produz 7,3 trilhões de dados. Então, se a gente for pensar, a gente produz dado bom e dado ruim, né? Que eu falo que o lixo ecológico é o dado ruim, que é o futuro, né? A gente tem que ser sustentável no dado também. Então, a sustentabilidade caminha junto com a inteligência artificial, a gente tem que aproveitar todo esse processo de trazer mais dados, tratar bem o dado, fazer o uso de dados, e a gente chega na era dos algoritmos, a gente vê a nova geração, as gerações Z, X, Y, elas estão todas aí, os milênios, e tem que se adaptar a isso, né? A transformação humana é isso, é adaptação a cada processo. A gente vai evoluindo, é evolução. Se a gente não evoluir, então não tem muita saída, gente. Tem que aproveitar a inteligência artificial e aprender com Exatamente. ela, não é isso? Exatamente. E você fala uma coisa que hoje me chama muita atenção em muitas empresas que a gente faz assessment, inclusive juntos. A matéria-prima fundamental para você ter uma boa solução que usa IA é dados, né? Então, tem muita gente investindo em IA que assenta ela sobre uma estrutura de dados ruins e, de repente, quer que a mágica aconteça com uma precisão que é impossível.
Então, é a mesma coisa de você pegar um profissional, por mais qualificado que ele seja, e você entregar para ele um ambiente ou informações equivocadas para que ele possa montar os insights, os relatórios, as análises que são necessárias. Então, acho que esse pilar de se preocupar com a qualidade dos dados, com a boa definição dos processos da empresa, né, de como você vai acessar esses dados, estruturar esses dados para que a IA possa fazer o uso adequado, eu acho que aí é onde está o valor, né? Onde você está o ganho significativo quando você traz qualquer uma das inteligências artificiais que hoje estão disponíveis, muitas até gratuitamente. E a gente chegando aí na era da computação quântica, até assusta, né? A computação quântica tinha lá 0 ou 1, eu digo que ela era binária, né? É on ou off, né? E a computação normal. Agora, quando a gente vai para a quântica, o 1 pode ser 2, 3, 5, ele pode ser exponencialmente usado. E como a gente produz muito dado, a área de segurança é uma área que ela justamente, a cibersegurança, hoje até lancei no nosso grupo lá, o Ser Digital, uma enquete, né? O quanto você segue algumas regrinhas de segurança, né? Com seus devices no seu dia a dia. Eu não sei se você percebeu, mas todo mundo escolheu algumas respostas. Ninguém consegue ser totalmente seguro, né, César? Todo mundo deixa de fazer alguma coisa. Como é que você vê aí, com a computação quântica, vantagens e riscos? Porque também tem os riscos. Imagina um hacker com um computador quântico aí fazendo um hackeamento, entrando em qualquer organização. Também é perigoso. Como é que você vê hoje segurança, blockchain, cibersegurança? Como é que a gente está nesse mundo? Eu imagino que a gente está passando por uma grande revolução, que é a inteligência artificial generativa, que chegou nas empresas, e isso está transformando completamente a indústria. E eu vejo que mais na frente, muito em breve, a gente vai ter uma nova revolução, que é a computação quântica sendo acessível também para todo o perfil de empresa. E aí, como você falou, né? A gente vai sair do bit byte e a gente vai ter uma capacidade de processamento exponencial. Uhum. Então, o processamento paralelo, né, deixa de ser bit byte, e aí você passa a ter um paralelismo uma escala de processamento e paralelismo através da computação quântica, o que vai trazer uma velocidade absurda para tudo aquilo que a gente precisa utilizar, né, de processamento de dados em geral. A computação quântica, na área de segurança, é uma área que vai ganhar muito. Então, há quem diga que os algoritmos de criptografia, que é uma das empresas hoje ainda gastam muito dinheiro também, né, eles não serão mais necessários, porque a computação quântica já traz uma solução, do ponto de vista de estruturação de modelos de dados, que traz um ganho significativo para as empresas. Isso é só um exemplo. Isso, naturalmente, vai dificultar para os hackers, que também vão se empoderar da computação quântica para poder continuar soltando seus algoritmos na rede e tentar invadir empresas, mas a gente vai ter armas, do ponto de vista de defesa, extremamente poderosas com esse tipo de tecnologia. Então, eu vejo de uma forma muito otimista, e eu acredito que se hoje a inteligência artificial generativa ela já está com essa capacidade de nos impressionar, né? Quando a gente tiver com a possibilidade de usar em cima da computação quântica também dentro das empresas, isso vai ser uma nova revolução, isso vai ser um ganho, eu acho que impensável atualmente. Então a gente pode falar que 2023, né, lá quando começou a IA, né, com a IA generativa, quando saiu o primeiro uso, e 2023 teve a democratização do uso. Quando a gente democratiza, a gente levou essa informação para todo mundo usar, questionar, ficar com medo. É a primeira etapa, né? Sempre causa aquela dúvida do que fazer. Então, 2024, o que você acha? 2025, como é que a gente vai estar com a IA? A quântica eu acho que vai chegar, eu acho que é uma oportunidade até para a nova geração estudar bastante isso, né? Para a gente ter mais profissionais nessa área. Eu tive com o Eric aqui, o Yannis, na verdade, da Ericsson, e ele falou que falta profissional de segurança no mercado hoje. E
com essa falta de profissional de segurança, essa nova geração está entrando aí. Então, como é que você vê? E a IA nos chatbots, a gente fez isso no nosso projeto, né, César? O chatbot já respondendo com IA. A gente tem um projeto que a gente desenvolveu, pode ser para qualquer nicho, a gente colocou em clínicas, né, em que a gente tem desde o processo do PEP, do CRM, da IA, do chatbot, do atendimento e também dos indicadores e KPIs, a gente consegue entregar isso e operacionalizar dentro da empresa e essa empresa ser digital, desde o atendimento até o fechamento do negócio. Como é que você vê isso tudo? Isso é uma parceria que a gente fez com a Work Facility, que dá muito orgulho aqui, Martech e Work Facility, colocando esse produto no mercado. E, assim, até pouco tempo, inteligência artificial era um assunto para especialistas, né? Então, acredito que a gente escutava muito falar, a gente participava até de muitas rodadas de discussão sobre inteligência artificial e seus impactos, mas quem colocava a mão na massa mesmo ainda era os perfis de cientista que tinha acesso a supercomputadores e tudo mais. E esse movimento de democratizar a inteligência artificial, né, quando ela vem para o nosso bolso, ela vem para o nosso ambiente de trabalho, esse é um movimento, inclusive, padrão das grandes revoluções, né? Então, é um processo que traz, a princípio, um pouco de receio e tem, naturalmente, a negação, tem muita gente ainda negando, né, o benefício da inteligência artificial em sua vida, mas eu acho que já estamos surfando uma onda de aceitação, entendimento que ela está democratizada não unicamente para um tipo de empresa específico, para um setor ou para uma indústria, mas para todas as empresas ela está disponível. Não existe apenas um tipo de inteligência artificial que a gente poderia utilizar, né? Fala-se muito sobre o ChatGPT, mas você tem inúmeras, né, inteligências artificiais hoje prontas para resolver determinados problemas que as empresas enfrentam. Então, acho que esse acesso facilitado, e isso só foi possível, né, em função dos devices que foram construídos para a gente ter uma interação extremamente amigável com a inteligência artificial, né, e com as integrações que são possíveis entre as plataformas, ou o acesso direto que a gente consegue fazer, né, às empresas que estão disponibilizando essa tecnologia. Então, isso naturalmente traz para a gente um mundo de possibilidades. No nosso caso, por exemplo, a gente tem o uso de inteligência artificial para diversos desafios, né? Então, se você quer analisar documento, a gente tem uma IA específica para fazer esse trabalho. Se a gente quer colocar uma inteligência cognitiva para uma comunicação com o cliente através de um chatbot, né, que a gente fez isso juntos, a gente vai ter outras opções de inteligência artificial e a gente ter essa opção de analisar, escolher qual é a IA mais adequada, de acordo com o contexto, a que está mais preparada, a que está com mais experiência para resolver aquele tipo de problema. Isso dá para a gente um potencial gigante do ponto de vista de criatividade. A gente tem outras soluções do ponto de vista de generativa para construir fluxo de trabalho. Então, assim, falando de chatbot, você tem ali uma comunicação cognitiva, mas a IA hoje ela consegue também, né, a partir de prompt de comando, estruturar uma jornada, criar um fluxo, né, de atendimento de acordo com a área, com os serviços que você precisa oferecer, com o nível de automação que esses serviços possuem, de serem solucionados na hora, ou de repente isso gerar um workflow interno. Ou seja, não é simplesmente a capacidade de se comunicar, mas a capacidade de ajudar também a equipe que constrói essas jornadas, que modela essa solução, delas também acelerarem do ponto de vista de construção da solução. Então, acho que essa democratização ela vem para somar, de fato, para as pessoas que utilizam as ferramentas prontas, mas, sobretudo, para essas pessoas que precisam ser criativas e modelar essas soluções que precisam entregar para gerar uma boa experiência para os seus clientes. Um dos pontos aqui que a gente está falando é de dados, né? E os dados são os que geram todo
toda a informação que a gente precisa. E quando a gente não tem dado, a gente tem que buscar esse dado no mercado. E eu queria falar um pouquinho da Ideal Pesquisa, que faz parte do grupo da Martec, e com a Ideal Pesquisa a gente faz pesquisas quantitativas e qualitativas, de qualquer segmento, de qualquer nicho. Então é de extrema importância a gente também ter empresas que façam pesquisas. Então a gente tem a Ideal Pesquisa aqui, que está pronta para fazer qualquer tipo de pesquisa de produto, de segmento, pesquisa política, pesquisa médica. A gente tem uma equipe especializada aí com pesquisa também. Acho que o César nem sabia disso, né, César? Não, eu tinha escutado falar, tivemos uma reunião onde você tinha comentado sobre uma pesquisa para oxigenar a base, alguns cadastros, mas isso é muito importante, esse tipo de pesquisa, para que as empresas possam atualizar suas bases de dados. E assim, o dado é o oxigênio da empresa, né? Então, eu fico muito contente, já fico aqui pensando em algumas ideias de como é que a gente pode explorar esse serviço da Martec, Ideal, exatamente. Para que a gente possa trazer para o nosso mundo de construção de jornadas de workflow e também, né, de atendimento digital, porque a gente tem uma dor hoje muito clara no mercado, que é a qualidade dos dados, que muitas vezes estão ali em repouso por anos e anos, né? E não tem atualização. A gente faz pesquisa no Brasil todo. Ponta a ponta. Ponta a ponta. E se precisar fora do Brasil, a gente também faz. E quando você tenta trazer a tecnologia para você ter um processo realmente digital, se o dado não estiver adequado, você acaba tendo um resultado diferente do esperado. E isso é muito interessante, Thaída. Isso eu acho que ajuda em todo tipo de empresa. É a qualidade do dado, né? É que eu falo. Você fala do dado. Então, assim, não tem como você ter um bom resultado se o dado não está tratado. Né, constantemente, atualizado constantemente. Vocês são especialistas em plataformas low-code e no-code. E eu queria que a gente falasse um pouquinho, porque a plataforma low-code vai ser 2024 o ano das super apps, né? E todos os desenvolvimentos vêm com isso. Então, eu queria ouvir um pouco de você, como é que está a utilização das plataformas low-code e no-code, explicar aqui para o público, porque nem todo mundo entende o que é, viu, César? Imagino. E assim, acho que o mundo passou muito tempo trabalhando no modelo de codificação, né? Então, existem fábricas de software super especializadas, super competentes em desenvolver soluções codificando, né? Pessoas ali escrevendo código. E isso tem alguns problemas que, para a atualidade, elas impactam muito forte as empresas. O primeiro deles é o tempo de construção dessas soluções, que você tem que codificar completamente. O segundo deles é o custo de um projeto, porque naturalmente vai ser um tempo longo. O custo de você manter equipes, recursos, e você tem que gerenciar esses recursos que são difíceis de você encontrar e de manter, é um outro problema, claro. E o outro depois é a manutenção desse código. Então, sempre que você precisa fazer uma operação naquela solução, você fica dependendo de abrir novos projetos, de gastar mais dinheiro e tudo mais. Então, esse é um modelo de negócio, de construção de soluções de software que a gente conhece com facilidade e há muito tempo. O que é que o low-code traz, né? A proposta do low-code é agilizar essa construção com o menor custo possível. Então, a plataforma ela já traz uma série de recursos prontos, né? Já definidos do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de normas, de leis, então isso ali já está pronto, e você vai trabalhar num pilar de no-code, de montar esses recursos, né, encaixar esses recursos, que a gente chama de modelar, para que você possa customizar uma solução num tempo muito curto. Então, uma solução que, se você for desenvolver ela codificando em um ano, com o no-code você pode ter o mesmo resultado em 2 meses. E tem o low-code, que é quando você precisa de um poder de customização mais profundo, você quer colocar uma identidade visual mais personalizada, você quer fazer uma integração através de um barramento, e uma discussão mais técnica, mais profunda, você quer desenvolver features novas, aí você tem o benefício do low-code, que é você injetar pequenos blocos de códigos, mas que você tem uma autonomia de construir soluções robustas, sofisticadas,
e com a performance de escala que as grandes empresas hoje precisam. Você Então, falou em esse é um barramento grande aí, é o grande. diferencial. Não, não, até te cortei, mas assim, a gente tem essa intimidade para isso. Um dos Claro, grandes problemas que a gente tem com plataformas altas, plataformas baixas, grandes empresas, muitos sistemas, o barramento sempre é uma saída ali que ajuda, né, bastante. exatamente. O barramento de integração, se você sabe implementar ele é uma solução para muitos problemas hoje de comunicação entre softwares, né? Ele pode ser a solução ideal para esse tipo de problema. Então, tem situações que a gente pode. O ideal seria que todos os softwares tivessem API, que a gente tem um modelo de integração seguro, instantâneo, com acordos dos dois lados. Isso seria o mundo perfeito. Mas existem muitas soluções que precisam ser implementadas e precisa conversar com o legado, precisa conversar com uma aplicação mais antiga que ainda não está no modelo moderno de integração, e aí um barramento vem para resolver isso. E a gente pode fazer integração através de troca de arquivos, fazer integração através de FTP, enfim, tem uma série de possibilidades. E no modelo de barramento hoje, que, por exemplo, a Workfacility possui, você pode ter uma regra única de validação dessa integração, mas você pode conectar diversas fontes de dados, né, ou meios de transação desses dados, para que você possa ter a garantia dos dados certos na hora certa para a continuidade do negócio. E essa facilidade do low-code hoje, ela é mundial, né? Então, não é uma tecnologia que está ganhando espaço no Brasil, isso é no mundo todo. Tem algumas pesquisas internacionais, né, que aponta que agora, em 2024, mais de 60% de todo o desenvolvimento de software, né, nas empresas já é através de plataformas low-code, com esse objetivo de ser rápido, de ter a solução o mais imediatamente possível. E isso hoje é o que muda o mundo das áreas de negócio. É ter a solução que eles precisam no menor tempo possível, né? Então, essa é a grande proposta dessas plataformas low-code que aceleram demais a implementação de soluções digitais. E a gente falou um pouquinho sobre inteligência artificial, Ida, e o mais incrível é como a IA vem usar essas plataformas low-code como um chassi para acelerar isso ainda mais. Então, as ferramentas que você utiliza manualmente para configurar essas features, para você parametrizar a solução, para você customizar experiências, a IA vem para contribuir em cima desse chassi, aprender a fazer essas tarefas de customização e construção das soluções, e a partir daí você ter um prompt, de repente, onde você pede, cria um fluxo de gestão, né, e controle de horas extras para uma empresa de tal perfil. E aí ela vai lá, aprende a usar o chassi dessa plataforma low-code e imediatamente ela te entrega um fluxo pronto. Então, você vê que já é um ganho exponencial agora, além do low-code, quando você começa a trazer também a IA como um fator de aceleração e de apoio para as áreas de negócio. E quando você fala trazer apoio para as áreas de negócio e a IA cada vez mais presente, a gente pode entrar em qualquer lugar, né? Qualquer processo que precise de uma melhoria, que precise de agilidade, né? Porque eu acho que agilidade é o que toda empresa quer, processamento rápido, segurança, garantia e novos negócios. A IA consegue entrar em tudo. Estou errada, César? De forma alguma. A IA ela consegue entrar em qualquer ambiente que você possa tornar ele digital, né? Em qualquer tipo de solução que possa ser digital. Agora, tem um detalhe muito importante que eu costumo É o destacar. digital first, né, que a gente fala. Digital first, exatamente. E assim, esse é um termo muito interessante em que as empresas aprenderam que a cultura digital ela passa a ser o centro da estratégia da companhia, né? Então, você passa a atuar de forma digital para atender o cliente. Mas, antes de tudo, tem um outro ponto que eu gosto de chamar a atenção, que é o seguinte: a tecnologia sozinha ela não resolve tudo, né? Então, tem uma característica da Martech que eu sempre destaco quando estou com você, Ida, e eu faço questão de destacar aqui de novo, que é a capacidade de você fazer, né, uma análise profunda para você definir bem os processos que vão
ser digitalizados, para que a tecnologia venha digitalizar o processo de forma correta e adequada. Porque se você não faz esse trabalho bem feito, de uma descoberta, de um mapeamento adequado, de definir bem como vai ser a experiência digital, projetar isso muito bem, e depois a tecnologia vem para transformar, você acaba digitalizando o caos. E no final você só vai ter um caos digitalizado e o resultado pode andar muito longe daquilo que você esperava. Você colocou um ponto que eu bato na tecla, acho que há anos na minha carreira, né? Não adianta querer consertar algum processo sem olhar e entender ele, talvez até redefini-lo, né? Que esse é o mais importante. E as empresas Exato. acabam querendo implementar com muita rapidez tecnologia, novos softwares, novos sistemas, com muita rapidez, né? Mas não quer revisitar os processos. Eles acham que dá para implementar o caos, como você falou, pegar o processo que não está bom e implementar uma tecnologia em cima. Qual é o sucesso dessa tecnologia? Nenhum, né? E eu queria falando nisso, as pessoas também falam muito, estamos na era da empatia, da colaboração, você falou já lá no início, né? Os processos colaborativos, o que é que a gente tem para isso, mas a gente tem os cobots, né? Que são os robôs colaborativos, que passam os cobots, né? Nem todo mundo usa um pouco ou fala muito sobre isso, mas é a robótica aí no meio, né? Trazendo um pouco da empatia, né? O pessoal que é muito de treinamento também se preocupa muito. Eu acho que a palavra substituição já é errada, né? Quando se usar substituição, a gente está fazendo uma competição. Como é que você enxerga aí os robôs humanoides, os cobots e as ferramentas de colaboração, trazendo um pouco da empatia? Porque a empatia também pode virar um algoritmo se a gente quiser. Não estou dizendo que vira um homem, mas tudo dá para virar um algoritmo. Então acho que a gente não deve ir por essa linha. Como é que você enxerga isso? Compartilhe com a gente, se eu estou um pouco viajando aqui na maionese. Exatamente. Não, eu acredito que os cobots, eles vêm para efetivamente colaborar com o ser humano, né? Então, hoje, já é bem comum você encontrar a aplicação de muitos cobots na área de saúde, como o robô cuidador, né? E, assim, nessa área de robôs colaborativos, onde os cobots é um dos itens estudados nesse modelo de colaboração, os cobots, eu acredito que eles ainda vão demorar um pouquinho para eles poderem, para as pessoas entenderem a relevância que eles podem ter em nossas vidas, né, do ponto de vista de colaboração. E a gente precisa exercitar muito essa questão da empatia, como você falou, né? Hoje a gente já se esforça e a gente já aprende muito com empatia nos robôs que a gente já encontra, né, de colaboração, seja no pessoal ou seja no profissional. Então, a gente tem atividades hoje que estão automatizadas com robôs na indústria, em que a gente tem um reconhecimento significativo e a gente compreende bem o quanto ele é importante para a entrega de valor daquela empresa. A indústria automobilística, por exemplo, é um exemplo disso, né? Na área de saúde, hoje a gente tem robôs cirurgiões que a gente acaba tendo, naturalmente, pela natureza, uma empatia gigante em compreender a relevância dele para a nossa vida, e eu acredito que eles vão se encaixando no modelo de utilidade, né, para a nossa estratégia de sobrevivência, para a nossa necessidade de tirar o que é operacional, o que é braço, e a gente se preocupar mais com o estratégico. Eu acredito que isso é a forma que as pessoas vão encarar como positivo para usar bastante empatia e ter esse ambiente efetivamente de trocas, né, de colaboração. E a tecnologia também, eu acho que o pilar da A colaboração... gente... Não, pode Desculpe, seguir isso. Segue aí. a gente tem uma experiência, né, nossa de construção, de implementar robô em canal de atendimento presencial para fazer abordagem de clientes. Então, hoje é um tipo de solução que está à disposição, onde você tem robôs que eles conseguem se deslocar dentro de uma agência, eles conseguem oferecer serviços, eles conseguem se comunicar com o cliente, seja por voz, por gestos, e ele consegue, inclusive, resolver problemas. Então, assim, você pode retirar uma segunda via através de um robô desse, você pode fazer uma triagem. Então, acho que esse é um ambiente, né, quando trata-se de relacionamento com o público, onde os cobots podem ser muito bem utilizados. Os robôs garçons, que tem muito na Europa hoje, né? Você faz o teu Os robôs pedido. garçons, né, então...
Exatamente. Eu acho que a gente precisa refletir muito em que área a gente está atuando e em quanto tempo os cobots vão chegar para competir com a gente, né? E, de repente, qual é a nova profissão que a gente tem que aprender Isso é muito para bacana. poder instruir esses cobots, treiná-los, Então, acompanhá-los, a gente naturalmente, vão ter novas perspectivas de trabalho. Então, perfeito. Você entrou num ponto que é onde todo mundo se preocupa. Se vou perder meu emprego, né? O que eu vou estudar daqui para frente? Mas, assim, a inovação traz um leque de oportunidades de você se reinventar e estudar de novo e se planejar do que você quer fazer. Se eu crio cobots, eu vou ter que ter capacitação para isso, eu vou ter que ter processo para isso, eu vou ter que ter relacionamento através de cobots. Se eu crio um chat, né, um chat cognitivo, relacional, eu tenho que saber como falar, eu tenho que trabalhar a experiência do cliente, né, o CX aí na veia, porque quem define, quem decide a compra somos nós, que somos os usuários. Então, existe todo um processo de reinvenção de funções, de atividades, e as próprias universidades, eu queria falar isso porque eu sei que a universidade aí no Recife e no Nordeste também é muito forte, principalmente para o polo de tecnologia. Como é que você enxerga as novas gerações? Os nativos digitais já nasceram digitais, né? A gente tem aí os nativos digitais que já nasceram. Como é que você enxerga isso? E essas oportunidades das novas funções, dos novos cursos que vem aí para a turma mais jovem, que vai substituir a gente, né? Exatamente. Eu acredito o seguinte, que durante em muitos momentos no passado, a gente sempre viveu situações similares. Se a gente pegar, né, as grandes revoluções da automação, a gente saiu de um modelo extremamente mecânico, e aí quando lá atrás as máquinas hidráulicas começaram a ocupar espaço, as pessoas se preocuparam com o seu trabalho e se adaptaram. E criou-se novas oportunidades, novas possibilidades de você continuar relevante no mercado. Depois a gente teve uma nova fase onde vieram as linhas de montagem, né? Então, o modelo fordista, isso também preocupou todo mundo numa perspectiva de trabalho. E nós nos adaptamos. Depois veio os computadores, veio a internet, e a cada lançamento... 99 lá, a mobilidade dá um salto, né? Que aí a gente vira móvel, literalmente. A mobilidade, a cada momento em que o mundo se transformou e automatizou atividades, a gente conseguiu se adaptar. Exatamente. Eu não acredito que isso vai ser muito diferente agora com a inteligência artificial. Eu acredito que muita gente ainda está distante de compreender como é que a inteligência artificial funciona de fato. Então, ela não... E assim, acaba confundindo muitas vezes o conceito da inteligência artificial generativa com um ser supremo que, de repente, vai colocar todo mundo de lado e vai assumir o controle absoluto de tudo, né, na vida. E não é bem assim. Então, acho que hoje você tem novas profissões, à medida que você começa a se aprofundar mais no tema, você começa a descobrir que tem um mercado gigante que vai ser criado a partir do uso da inteligência artificial. Tem profissões hoje, por exemplo, como psicólogo para robô, né? Então, quem poderia imaginar sobre isso? Então, tem psicólogo para robô, você tem que treinar esses robôs para que eles possam desempenhar bem essa atividade. Sempre a base de tudo vai ser processo. Então, você tem que treinar, você precisa acompanhar, você precisa fazer compliance, né? Você precisa... evoluir do ponto de vista também de necessidades, né, de meio, de mercado, o que o robô está entregando. Então, acho que tem uma série de possibilidades, a gente não conhece todas, mas já tem muitas profissões novas que estão à disposição em faculdades, em cursos pontuais, e acho que as pessoas precisam abrir a mente para efetivamente conhecer melhor a inteligência artificial e como é que ela pode ser, de fato, uma ferramenta de trabalho que vai somar, que vai complementar aquela entrega que você precisa realizar, né? Eu acho que parte muito nessa perspectiva de você deixar o medo de lado e você ativar ali o modo coragem de enfrentar e você se descobrir, de repente, um grande aliado e um grande parceiro da inteligência artificial. E falando nisso tudo, eu não poderia deixar de falar sobre startup,
né? É um modelo de startups, você é origem startup, né? Uma empresa que foi acelerada, que participou de todas as Exato. etapas. A importância hoje dessas startups, desse modelo de startup e das empresas também investirem, né, como anjos e investirem, porque a startup traz uma nova ideia, traz um novo produto, tem uma metodologia de desenvolvimento, tem todo um processo. Fala um pouquinho porque a Work Facility, né, a origem dela é essa. Exatamente, assim, o mundo da startup é um mundo em que a gente acredita muito naquilo que a gente está criando, naquilo que a gente está oferecendo para o mercado, né? Então, geralmente, a gente tem ideias que inovam determinados processos, ideias que a gente entende que vai revolucionar uma determinada forma de você usar a tecnologia, né, no meu caso, e que é um caminho que nem sempre são flores, né, Ida? Mas é um caminho interessante, É de muito hard. aprendizado, de muita luta, É hard. e que ele, naturalmente, hoje já nasce nessa cultura que a gente está falando aqui um pouco. Né? A gente já precisa nascer com muita inteligência artificial para acelerar as coisas, a gente precisa realmente já pensar fora da caixa para ser disruptivo, né? A gente espera que a gente possa ter as oportunidades que a gente sonha para colocar o produto no mercado e a gente tem o apoio ali de crescer, de escalar. Não é um trabalho fácil, especialmente no modelo que a gente tem que atuar no Brasil, mas é um desafio interessante, é um desafio motivador. Parte dessa inovação, a startup, para mim, é o pilar aí, porque as novas ideias, o conceito as a service, a gente não pode deixar de falar nas tecnologias disruptivas, o Airbnb, a própria Uber, né, que se transformou em as a service, e os aplicativos vieram aí, tudo começa com uma ideia muito simples. Airbnb queria o quê? Tomar café da manhã, ter um colchão, e sobrava aquele espaço durante o dia, o que ele ia fazer com aquele apartamento? Os alunos lá de São Francisco pensaram nisso há um tempo atrás, e olha que se transformou. Então, a inovação e a disruptura, né, com as ferramentas que a gente fala, as 7 ferramentas de disruptura hoje que dominam aí todo o mercado de desenvolvimento, data-driven, inteligência artificial, segurança, né, toda a parte de customer experience, tudo isso está composto num projeto logística, né? A logística hoje, a gente não tem mais empresa de varejo, a gente vai ter grandes polos de logística no Brasil, né? A AWS está aí para isso, Jeff Bezos, com todo o seu modelo robótico de logística, conseguiu transformar a entrega muito rápida. Então, esse modelo todo muda cada vez mais e a gente chega aí na era das criptomoedas, o metaverso, que eu sei que você está um entusiasta do metaverso, ele deu uma parada, agora ele volta, César, a gente vai voltar com o metaverso, ele vai voltar forte de novo, todo mundo vai ter seu espacinho. Para a marca é muito bom, né? Exatamente. Aqui eu tenho um grupo de colegas que a gente se reúne uma vez por semana para discutir sobre metaverso. E a gente acredita que muito do que a gente faz no futuro, isso vai para o metaverso, né? Então, tem ideias super interessantes, tem muita coisa que está acontecendo, de verdade, né? Se a gente, de repente, para fazer pesquisa sobre algumas coisas do metaverso que as pessoas estão utilizando, é bem interessante. Hoje tem a possibilidade de você construir, né, cidades e você vender terreno, você poder comercializar um ecossistema, né, de modelo de vida, de estilo de vida, e isso acaba sendo interessante para um determinado perfil de pessoas, mas eu acredito que é uma área da tecnologia, e naturalmente conectado com a IA também, que ela vai crescer de uma forma significativa, né? Então, acho que a realidade aumentada é uma coisa que está o tempo todo aí na moda, está sempre o pessoal falando, né, sobre esses óculos de realidade aumentada, para que você possa utilizar o seu computador de uma forma melhor. Recentemente eu vi que tem uma solução da Apple agora, que você pode usar o óculos, e você pode ter um teclado mais gigante, você pode ter uma visualização das coisas no modelo de trabalho completamente diferente do tradicional. É o jogador número 1, na verdade, na vida real. Jogador número 1 na vida real, exatamente. É isso aí. E acho que esse é o passo, é o pé para o metaverso, né? E aí daqui a pouco você tem o metaverso, que é uma realidade, né, totalmente apartada, onde você tem um avatar, onde você constrói uma história, onde você pode construir ativos, comercializar esses ativos. Então, eu
ainda acredito, eu tenho acompanhado, tenho conversado bastante com algumas pessoas que são entusiastas disso, mas eu acredito que isso vai gerar uma economia real, né? Então, tem pessoas aí gastando dinheiro real em um modelo de metaverso que ele acontece totalmente no virtual. Totalmente. O metaverso, gente, não tem muita saída também. Eu acho que a É, questão aí entrando 5G, que vai precisar, né? A gente precisa de velocidade. O metaverso volta aí com a carga total e você fazer lançamentos de produto, você vender produto, ter seus espaços. Não falo só das suas fazendas, não. O game começou com isso e o game se transformou num mercado que está aí hoje de bilhões, trilhões, né? De divisas que correm e é um mercado que vende muito e não tem mais saída, né? Os games evoluíram muito, né? Do que a gente jogava lá, que era o Super Mario Bros. Eu estava vendo essa semana um documentário sobre o primeiro game, aquele que você ficava jogando a bolinha do lado para o outro, onde começou, né? Começou ali eles desenhando que queriam fazer algo. Então, tudo começa de uma ideia muito simples, né? A ideia muito simples se transforma em algo e essa ideia simples sempre busca uma coisa que é o bem-estar, César, né? É a gente ter exatamente. uma convivência. Então, a tecnologia tem que estar muito ligada à saúde, ao bem-estar, né? Se ela não tiver, nada acontece, aquilo vai ser abandonado, porque se o ser humano vai ter muita tecnologia, ele vai ter tempo, porque ele vai ser mais analítico e ele vai querer utilizar esse tempo também para o bem-estar. Como é que você vê hoje o digital conveniente que a gente fala, né? Que nem as lojas de conveniência do passado. Eu trabalhei na Shell muito tempo e a gente fez as lojas de conveniência, que era prático ter todos aqueles produtos no caminho que você passava. Como é que é a tecnologia conveniente que você enxerga hoje? A convivência. Então, eu acredito que a gente tem vários tipos de aplicação da tecnologia conveniente hoje, de acordo com o perfil das pessoas, né? Então, por exemplo, eu tenho minha mãe, por exemplo, que ela faz uso de tecnologia, faz uso digital de uma forma, mas ela é completamente avessa a outros tipos de utilização. O metaverso, por exemplo, é algo que ela é muito distante da capacidade de pensamento ou até de conexão que ela pode ter de uso real daquilo. Eu já tenho irmãs, por exemplo, que adoram esse tipo de assunto, querem participar. Eu acho que a aplicação conveniente, né, desse tipo de solução em nossas vidas, ela vai acontecer gradualmente. Eu acho que a gente vai entendendo ali as necessidades que vão aparecendo e a gente vai trazendo isso de forma gradual e a gente vai percebendo o benefício que aquilo vai trazer, seja para a nossa vida pessoal, e eu acredito que a gente está num caminho aí bem rodado já, né? Tem muita coisa que a gente vem utilizando, muitas a gente até nem imagina que tem inteligência artificial ali controlando, definindo, direcionando, né, o nosso pensamento, as nossas decisões, mas estão, e isso é muito conveniente, né? Então, eu acredito em um modelo, né, gradual, onde a gente vai aceitando as coisas por partes e a gente vai aplicando aquilo que faz sentido para o nosso bem-estar, para alcançar os objetivos que a gente muitas vezes é demorado, é custoso, e a gente vai aceitando e vai transformando a nossa vida completamente. É o lifelong learning, né? Pois é, e os games, como você falou, hoje tem muitos games que têm esse poder, né, de trazer um bem-estar absurdo para a gente. Desconecta um pouco da realidade, a gente entra ali um pouco no mundo da fantasia, e, enfim, acho que tem muitas discussões sobre isso, mas é um mercado importantíssimo, muito relevante, e, inclusive, tem muitas empresas tentando trazer isso para o dia a dia dos profissionais, né? Então, tem muitas startups hoje trabalhando em gamificação, tentando trazer essa experiência que as pessoas têm de bem-estar, né, que os games traz para a vida, né, e tentando aplicar isso no mundo do trabalho também. No ambiente corporativo. É o que está sendo bastante estudado agora, é como fazer o profissional ter esse bem-estar dentro do ambiente corporativo, né? Exatamente. Então, acho que aplica-se muito bem esse tipo de tecnologia e funciona bem também, né? A depender dos perfis e assim vai ser muito interessante para alguns
outros vão ter um pouco de resistência, mas eu acho que, à medida que as pessoas vão entendendo o verdadeiro valor, os benefícios que aquilo pode trazer para a vida profissional e para o bem-estar, elas vão aceitando e vão dominando aquele, né, entendendo que aquilo é uma oportunidade. A tecnologia é diversa e ela é inclusiva, ela tem que fazer os dois, ela tem que ir desde a criança ao etarismo, né? Um exemplo de um trabalho bem criativo nessa perspectiva é quando a gente pega os bots, por exemplo. Quando a gente começou a fazer o trabalho juntos, a gente no início falou assim, cara, a gente não pode fazer os bots naquela estrutura fixa, né, que tem por aí, que não resolve nada, né? Não sei se você lembra. É o call center só repetindo ali as frases e perguntas. Não dá, né? Ninguém aguenta isso, né? Nenhum ser humano. Ninguém aguenta isso. Então, ele tem que trazer um pouco da cultura de gamificação, uma interação com o cliente que seja, né, que seja interessante, que seja agradável, que seja num pilar de solução, de atendê-lo bem, de atendê-lo com uma dinâmica, né, sem ser com mentalidade fixa, mas com a mentalidade de assim, peraí, né, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para descobrir qual é o seu problema e tenho aqui um direcionamento, né, mesmo que eu não consiga resolver o problema agora, eu tenho um direcionamento para atender bem rápido. Então, os bots é uma experiência constante de como é que você torna extremamente atrativa, interessante a jornada de um cliente que está ali com o celular na mão trocando mensagem com o robô, né? Não é o homem que tem que virar robô, é o robô que tem que ficar cada vez mais parecido com o homem. Exatamente. Aí vem essa questão da empatia, né, que a gente falou. Então, assim, e aí essa colaboração, esse trabalho conjunto, vai chegar um ponto que você não sabe mais se está falando com um humano, está falando com um Exatamente. Robô. Ficou interessante, ficou agradável, resolveu o problema, né, não ficou ali em loop, voltando para o início o tempo todo. Então, eu acho que gamificar isso do ponto de vista de ser interessante, de ser legal de você utilizar aquela ferramenta, é um aspecto de empatia que a gente tem que trazer também para esse tipo de jornada. E se vocês estão ouvindo aqui a minha conversa com o César, tiverem interesse nisso para as empresas, é só falar com a gente, que a Martech e a Work Facility, a gente trabalha junto e a gente consegue prover para as empresas esse tipo de solução personalizada, com um assessment que o César sempre elogia, mas é um assessment muito bem feito, muito diferente do que é feito no mercado, e a gente consegue fazer uma ressonância magnética, eu digo bem, da empresa, né? E dar a melhor solução para vocês, né? Soluções que sejam de qualquer natureza, atendimento, qualquer processo que a sua empresa precise de um atendimento ou precise de um novo desenho, de uma automação, a gente consegue fazer para vocês de forma rápida e muito transparente, um projeto bem bacana que a gente desenvolveu, que é bem diferente aí do mercado, do que oferece no mercado. Tenho muito orgulho do nosso projeto, César. Eu também, inclusive com assistente virtual, né? Uma assistente muito bem definida e uma jornada incrível e acho que é um exemplo claro disso que eu acabei de falar, né? A gente trouxe ali muita humanização nessa jornada de bot que a gente construiu. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. Então, procura a gente que a gente mostra para vocês como é humanizado. Bem, a gente tem um patrocínio das nossas canequinhas. Eu vou mandar para você ir para Recife, César. A canequinha do Tech Club, até porque você é um Tech Club, tá? NC Canecas, NC Arte, então é um patrocínio aqui com a gente, nosso parceiro, na verdade, a NC Canecas. Todo mundo gosta delas, vou mandar aí para Recife para você. E durante esse podcast, a gente está chegando ali no final, César, eu queria que você deixasse aqui a tua mensagem, né? Você até já respondeu, ser digital não é opcional, eu não vou te perguntar isso de novo, mas eu queria que você deixasse a sua mensagem. Você é um Tech Club, você vai estar no nosso e-book, né? O nosso e-book Ser Digital Não é Opcional, ele já tem mais de 100 páginas e você vai estar nele, um capítulo aqui com o César, né? E também sobre a Work Facility, tudo que vocês desenvolvem, e você vai ser um Tech Club. Mas deixa a tua mensagem aqui pra gente. E quem quiser o e-book nosso é gratuito, é só clicar no QR Code que vai estar aqui para vocês e vocês podem baixar. É contigo, meu querido. Ieda, em primeiro lugar eu quero dizer do prazer que foi conversar com você aqui, agradecer demais por essa possibilidade, falar para quem está nos assistindo que a Work Facility está à disposição.
o nosso negócio é criar soluções de uma forma rápida, segura, né, consistente e robusta para que possa digitalizar seus processos de negócio. A gente utiliza inteligência artificial como um acelerador, como uma ferramenta que vai trazer uma performance, né, e eficiência incomparável. Então, estamos à disposição. E para falarmos também sobre esse case que a gente constrói junto com a Martech Co, né, de atendimento digital, e a gente tem ele pronto para mostrar para quem se interessar, né, Ida? Isso E aí. fica o convite e o agradecimento por participar com você aqui. Gente, a melhor plataforma que a gente tem hoje é o Work Facility. Entrem, procurem, conheçam, porque é a melhor plataforma que a gente tem. Contempla tudo e mais alguma coisa. Eu não vou fazer muito spoiler aqui, porque eu quero que vocês procurem a gente. E o nosso podcast... Eu queria complementar que a gente, junto com você, consegue ajudar desde o as-is ao to-be, né? Assim, exatamente. Desde a entender como está funcionando hoje, a projetar como vai ser isso digital. É isso aí, César. Brigadaço por participar aqui. A gente vai fazer um ao vivo, nós dois aqui, né? Juntinhos. Legal. Ou aí em Recife, que eu quero ir aí, né? Que é esse o meu objetivo. Aí em Recife, vou estar aí no polo, né? No polo digital, que eu tenho muito orgulho de falar do polo digital. Eu acho que o Brasil deveria conhecer mais e mais, cada vez mais, o polo digital, que é aí que a gente desenvolve tudo. É um prazer ter vocês aqui da Martech. Queria também dar um parabéns para essa equipe da Work Facility, né? Gabriel, né, que trabalha com a gente também, um menino aí da nova geração que desenvolve maravilhosamente bem, né? A Érica, né, a Gisele, toda a equipe, e o César, que está comigo para toda hora. E a gente também acabou fazendo um projeto aí junto de segurança, né? As empresas não dão muita atenção para a segurança, brasileiro só fecha a porta depois que é roubado, e aí acha que projeto de segurança é caro, mas segurança é muito sério. Então tem um vasto portfólio que a gente pode tratar, e a gente está aqui para isso. Foi um prazer ter o César aqui. O César, para mim, é um case hoje dos melhores que tem no mercado com relação à tecnologia. Além disso, ele faz muitos textos. Sigam ele no LinkedIn, no Instagram. Ele está em todas as plataformas. Eu acho que vale a pena você conhecer um pouco do que ele produz de conteúdo, que é de alta relevância e qualidade. Foi um prazer ter você aqui com a gente, César. Obrigada. Obrigado, Ida. Muito obrigado. E agradeço também em nome de todos da Work Facility e de todos em nome da Martech Co também, tá? Que a gente está sempre junto nessa parceria. Com certeza. Então, esse podcast também tem um presentinho no final para quem está assistindo, né? Se você gosta desse processo de experiência do cliente, se você gosta de atendimento, mas você não conhece muito sobre isso e precisa se capacitar, procura CX Lab University. Lá tem todas as capacitações e certificações internacionais sobre os processos de Customer Experience. E hoje, nesse podcast, quem deixar um recadinho lá nos comentários do YouTube vai ganhar um curso da CX Lab que a gente está mandando para vocês. Bem, esse foi mais um podcast que a gente gravou. Foi muito bom conversar aqui sobre tecnologia. É nosso mundo, afinal, ser digital não é opcional. Se você curtiu, gostou, entra no canal, se inscreve, clica no sininho, dá um joinha. Se não gostou, manda pra gente também. Diz se você quer ter novos assuntos que a gente traz aqui através do canal e compartilha, porque o Tech Club está aí para democratizar a tecnologia e democratizar o conhecimento. Afinal, gente, ser digital não é opcional. Tchau, César! Tchau, Ida. Um abraço. Tchau, gente! Fui! Tchau, tchau.